agora, logo na sequência, o poeta, né? Durmam com essa aí, seus comunistas. Eu sou comunista mesmo dentro de mim também. Se fosse da época da ditadura, eu seria um comunista, né? Como foi saudoso Raul Seixas, essas pessoas assim, né? Saudoso Barro de Alencar e outras pessoas mais, né? A novela do SBT lá, né? Amor e Revolução. Poeta, você é um comunista? Em termos de rebeldia contra o militarismo da injustiça, sim, mas eu respeito as autoridades. Eu acho que ser comunista não é ser marginal. Eu acho que é a diferença das coisas. Eu luto em prol ao bem, a justiça e a verdade. Eu me controlo para não juntar com o meu grupo e não fazer besteira, né? Mas eu me julgo comunista, sim, em certo ponto. Você tem um grupo comunista? Eu tenho amizades que se tornariam isso, né? Que as pessoas daqui não sabem as minhas comunicações e por ser um ser sobrenatural eu aceito a aprovação e levo para o lado espiritual, para não fazer uma revolução, né? Porque aqui é um bairro muito injustiçado, né? Principalmente nossos amiguinhos dos orelhões públicos, né? Que tanto a gente lutamos na época, com sua licença, né, Diguinho Coruja? E aqui tem muito trote pra polícia e a gente tá cansado, cara, de ser comunista, as autoridades não vão fazer nada. Olha, cansado de ser comunista e as autoridades... Mas, poeta, o comunismo matou no mundo mais de 160 milhões de pessoas, mais que o nazismo. Você mesmo assim se sente sendo à vontade comunista? Simbolicamente na ilustração, sim, literalmente jamais. É que eu sou contra o crime, eu sou contra a violência, sou a favor da paz. Mas eu me acho um comunista contra o militarismo do ódio, que é a ausência do próprio amor, como diz minha poesia tão polêmica. Enfim, eu sou um comunista me sentindo um herói, abaixo de Cristo e tentando anunciar Cristo às pessoas e lutando contra a injustiça, né? Me segurando o meu ódio para não pôr minhas mãos, né? Poeta, na época da ditadura, é que hoje a mídia oculta isso. Mas milhões de brasileiros foram às ruas pedir intervenção militar, porque a situação no Brasil estava péssima, nossas fronteiras estavam cercadas, União Soviética, Cuba queriam cubanizar o Brasil, tornar o Brasil comunista, ou seja, o comunismo ele escraviza a população, o comunismo mata pessoas por inanição. Na Venezuela, semana passada, um pai de 4 filhas, estava numa fila e ele morreu de inanição, de fome, esperando horas para conseguir farinha para dar com água para a filha. Esse é o comunismo. O socialismo, quando ele vence, ele destrói toda uma nação e deixa a população fraca a ponto da população não ter nem condições de protestar contra, ou seja, fica à mercê de um governo armado, corrupto, cafajeste e assassino. E mesmo assim você se intitula um comunista? Veja bem, nessa hora eu seria um militar do exército de Cristo, e se fosse questão literalmente eu ajudaria, sim, pediria ajuda ao exército brasileiro, como já me ajudou muitas vezes em outras questões de acidentes, até nos braços me pegaram. Eu ajudaria e seria um militar, sim, um soldado e um militante em favor do bem, nesse sentido sim, mas dentro de mim questão a revolta por outras coisas, eu me sinto um comunista, literalmente jamais. Não entendi, porque assim, por exemplo, Che Guevara, né? Porque na época de Cuba, do Fulgêncio Batista era um ditador, mas existiu livre mercado com os Estados Unidos, tanto é que o turismo entre Cuba e Estados Unidos era um negócio muito aquecido, que envolvia muita grana, tinha a questão da prostituição, dos cassinos, etc e tal. Depois que Fidel Castro ele propunha ser um conservador, e sabe que o Fidel Castro se juntou com o Che Guevara e matou um monte de gente no paredão. Isso é o comunismo, né? E o Che Guevara, tem até no YouTube isso, no púlpito da ONU, ele se gaba de ter matado centenas de gays à mão armada, de forma covarde, em nome de uma revolução que ele, como psicopata, achava que era certo. E mesmo assim você se sente um comunista, poeta? Dessa forma, veja bem, o que acontece? Em questão, digamos assim, a corrupção
de um militarismo em todos os sentidos, realmente eu me sentiria um comunista. Mas nesse sentido, literalmente, fora de ilustração da minha poesia, pode ter certeza, jamais eu seria um comunista. Eu seria a favor das autoridades, agindo certo e ajudando as pessoas, e jamais aceitaria um crime contra o homossexual, contra outras pessoas. Por quê? Porque eu sou contra o preconceito, contra o racismo e contra a discriminação. Para mim, todo mundo é filho de Deus e precisamos de ajuda, sim, senhores autoridades. Olha, E comunistas também, que saibam ser comunistas, não sejam marginais, né? Digo assim, no ponto de vista de ser positivo contra as coisas que contrariam o meu país e a minha pessoa e o local que eu moro. Mas você acha que existe o comunista positivo, poeta? Você lutar na vida e não aceitar a corrupção. Eu só penso assim, né? Eu não tenho, em questão a isso, não tenho mais o que dizer. Bom, nesse sentido, com certeza, agir errado, né? Vamos- E que as autoridades também estão corruptas também, né? Vamos ouvir aqui, vamos ouvir. Dinguinho, aqui é o advogado Paloma. Dinguinho, esse papo com esse velho poetizo, esse Carlos Drummond de Andrade da Praça da Sé, me lembrou uma coisa que eu quero implantar no Brasil, que é o advogado palomismo, né? Que é um meio de implantar uma política que idolatre eu e o que eu penso que é uma coisa certa pro Brasil. Olha que o maravilha. Brasil tá tremendo de medo do advogado Paloma, um homem que anda do lado da lei e não tem medo do bandidinho, maconheiro desgraçado que bate na mãe, gospe no pai e humilha a família. Eles estão com medo do peso da lei, gente. Esses ouvintes seus que você tem aí, todos tranqueira, tudo gente vagabunda. Cadê o advogado Paloma? Tiraram? Pera um pouquinho, põe de novo. Pera um pouquinho. Humilha a família, pai e humilha a família. Vai lá. Eles estão com medo do peso da lei, Dinguinho. Esses ouvintes seus que você tem aí, todos tranqueira, tudo gente vagabunda que fica me humilhando, me chamando de macarronada. Eles vão sentir o peso da lei. Peso da lei, Dinguinho. é. Eu tô com o CPF de todos, porque estão todos no Serasa, eu só baixei lá o Word e tava o nome deles todos lá. Eu chega, Diguinho. Eles vão sentir o peso da lei. Advogado Paloma. Olha, Você viu, hein? Pode Esse não tem tremer. nada a ver comigo, não. pode tremer que o advogado Paloma tá com o CPF de cada um e ele tem a lei. É o tubarão da lei. É viu? isso aí. Tubarão da lei. Justiça. Diguinho, desliga esse velho filho de uma égua aí, esse troço de merda aí. Vai desgraçar pra falar cocô. Com 40 anos sou velho, né, Diguinho? Vai vendo. Eu ia falar que a Paloma é nome de papel higiênico, né? Mas eu prefiro responder pra esse daí, viu? Olha, vamos lá. Ô Diguinho, você é fera, né, cara? Você tá ensinando o cara o que é o comunismo. O cara não sabe o que é comunismo. Comunismo é tudo que é errado, poeta. O Diguinho tá te mostrando o que é certo, o que é correto. É educação de qualidade, respeito, educação. E isso é os conceitos de direito. O comunismo é anarquia, é uma revolução de que alguns ganham e outros não, tá? Não tem esse negócio de igualdade no comunismo. A democracia é o estatuto liberal, o de direita da democracia é todos, um Brasil para todos, sem cor, sem sexo e sem ser humano, ser digno de ser humano, dignidade. Tá bom, poeta? Fica a dica aí. Parabéns, Diguinho. É isso aí. Temos que ensinar as pessoas o que é. Quem que não quer cultura, né? Fala aí, quem não quer uma boa cultura. é. Entendi. Eu falei da psicologia abstrata no sentido de ilustração. Do que o Diguinho falou, eu conheço a história, porém ele me ensinou mais, eu aprendi com ele, e acho sim que comunista é errado no sentido que ele falou, né? Olha, não, Ele só entendeu errado lá, né, Diguinho? só fazendo um adendo, né, nas palavras dele, colocando um adendo, que o comunismo deixa todo mundo na igualdade, na linha abaixo de pobreza, todo mundo fica igual. Isso aí é quando eles vencem, realmente fica todo mundo igual, abaixo da linha da pobreza mesmo, né? Some classe média, some tudo. Mais um. Salve, Diguinho, é o Márcio Uber. O cara se intitula comunista do bem. Você é um nóia, rapaz, não sabe o que tá falando. Poeta, você estabeleceu
Foi diferente, né? O comunista do bem aí, o mal e a ausência do próprio bem, e ao mesmo tempo ser um militar, as pessoas talvez não entenderam o que eu quis passar, né? Não estamos falando da história mesmo, né? Afinal, também aquela novela do SBT também foi muito bom. Eu acho que ali falou a verdade, se bem que não tudo, né? No Canal 4, lembra? Amor e Revolução ficou na minha memória. Não baseado nisso, mas achei legal, viu, Diguinho? Agora fica a pergunta. Obrigado por ser meu fã, né? O poeta que fala tanto em Deus, que é um ser de luz. Como é que um comunista acredita em Deus? Sendo que a essência do comunismo é a total descrença em Deus, na religião. Leonardo Rezende. E tem razão. O comunismo, a base é destituição da família e destituição das religiões. Como você fala de Deus? Eu complemento o que você falou também, Diguinho. Não, deixa eu completar. Como você fala de Deus se intitulando um comunista? Bom, Deus não permite eu ser um comunista. Eu disse que eu tenho dentro de mim, eu tenho vontade de ser em certos pontos, mas Deus não permite. Sendo um comunista rebelde, ele vai me endireitando aos poucos, porque sabe a dor que eu sinto na carne, mas sempre justifica e abençoa a minha alma para mim não ser um comunista. Vamos lá. Fala, Diguinho, que é o Rodrigo de Belfort. Meu irmão, tá você dando ibope pra esse vagabundo loroteiro 71 do Poeta das Estrelas, meu irmão. O cara falando coisa com coisa, suspende a ração desse animal, rapaz, já tá alucinado essa desgraça aí. Pelo amor de Deus, Diguinho. Comunista do bem? Eu vou te contar. Eu já vi todo tipo de comunista, menos comunista do bem. Pelo amor de Deus, poeta. Vai procurar o que fazer, cara. Vai procurar um trabalho. Comunista do bem. Joel da Baixada Santista. Obrigado. Vagabundo. Esse desgraçado desse velho é mais um daqueles que quer viver de bolsa, esse vagabundo aí, esse lixo. Chamou de vagabundo, poeta. Eu trabalho tanto que se eu contar o que eu trabalho, você chora. Tem o corpo tudo quebrado, tanto trabalhar, cara, olha. Alô, Poeta das Estrelas, aqui é o Bilu Bilu Bilu. Eu falo pra você, poeta, como que você pode ser um comunista e não acreditar no governo do Bolsonaro? Não entendi. É relativo isso aí, né, Diguinho? Isso aí vai de cada um, né? De repente eu até acredito, preciso conhecer mais o trabalho dele, né? Você precisa conhecer o trabalho. É o que ele falou aí agora aí, deu pra... entendeu o que ele quis dizer. Essa pessoa é das antigas. Entendi. É os áudios aí que ele tá mandando agora. Poeta, né? Você foi um guerrilheiro? Olha, cara, eu me sinto assim, mas eu falo psicologicamente. Veja bem, os meus trechos de apretexto que eu sofri na vida, as minhas batalhas, eu traduzo dessa forma, né? Uma forma simbólica, né? Dentro de mim eu fui muito sofredor, eu vivo uma vida sobrenatural. Vamos lá. Diguinho, eu não sou comunista, mas se eu ver esse poeta na minha frente, eu viro comunista na hora. Acabo com a vida dele. Já que comunista é coisa ruim, acabo com a vida dele, cara. Valeu, abraço. Obrigado, viu? Um abraço aí pra você. Fala, Diguinho, Pedrinho Blomblom aqui na área. Ô, Diguinho, hoje eu descobri que o Pitoco era o Melocoton. Aí eu fui comentar com o pessoal, né? E todo mundo ficou rindo da minha cara, porque todo mundo sabia e tal. Aí eu fiquei meio frustrado. Aí agora eu descubro que o Poeta das Estrelas, o mito máximo da poesia, é comunista. Isso aí é pra acabar com o meu dia hoje. Valeu. Poeta. Blomblom aqui, decepcionado. Pegou muito mal você dizer que é comunista, uma ideologia tão assassina, né? Olha aqui, Diguinho, pergunta o que o poeta sentiu quando derrubaram o muro de Berlim. Dizem que foi por intermédio de um ser de luz. O poeta não sabe se é comunista ou se é militar, mas esse cara é um isentão. O Júlio Toyama, Diguinho, o craque já moeu o cérebro desse animal do poeta, o noturno. Sei lá o que esse poeta fuma, viu? O poeta é mais maleável que a massinha de criança. Play-Doh, né? É o Jeffrey Dahmer. Diguinho, vou matar o poeta. Esse comunista de cocô, né? O pessoal diz aqui. Bom dia, Diguinho, aqui é o Carlão, viu? Luiz Carlos Correia. Obrigado, Lucas dos Santos também. Altas tretas, hein, Diguinho? Mário Correia, Diguinho, gostaria de saber se o Poeta das Estrelas caiu do berço ou do colo de alguém quando era pequeno, ou tomou água de privada, comeu cocô, pra ser tão lesado, viu? Obrigado, Jailson Orello. O Mário Correia, Diguinho, porque esse cocô do poeta não vai
a rede, hein? Manda esse comunista bem a merda. O Alex Firmo também. O poeta foi falar que é comunista e ficou um clima bem ruim. Talvez ele não saiba o que é isso e falou uma bobagem. Viu, desliga esse animal, manda ele voltar pra Cracolândia, o Mazinho lê. O poeta falou uma abobrinha, depois quis consertar, lamentável.